E falando do reinado do Messias, também Ezequiel 37 agora. E meu servo Davi será rei sobre eles, e todos eles terão um só pastor, e andarão nos meus juízos, e guardarão os meus estatutos, e os observarão, e habitarão na terra que dei ao meu servo Jacó, em que habitaram vossos pais, e habitarão nela, eles e seus filhos, e os filhos de seus filhos para sempre. E Davi, meu servo, será seu príncipe eternamente. Esse Davi aqui que ele se refere é o próprio Senhor Jesus. E farei com eles uma aliança de paz, e será uma aliança perpétua. Eu os estabelecerei, eu os multiplicarei, e porei o meu santuário no meio deles para sempre. E o meu tabernáculo estará com eles, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E disse-me, filho do homem, este é o lugar do meu trono, e o lugar das plantas dos meus pés, onde habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre. E os da casa de Israel não contaminarão mais o meu nome santo, nem eles, nem os seus reis, com suas prostituições e com os cadáveres dos seus reis nos seus altos. Zacarias capítulo 12, versículo 10. E sobre a casa de Davi e sobre os moradores de Jerusalém derramarei o espírito da graça e de súplicas. Olharão para aquele a quem transpassaram, prantearão por ele como quem pranteia por um filho único, e chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito. Fazendo referência ainda à volta de Jesus isto. Zacarias 13:1 é logo na sequência daquele anterior. Naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os moradores de Jerusalém, para remover o pecado e a impureza. Ele vai também dizer que é para expiar a iniquidade, ou seja, expiação, purificação de crimes ou faltas cometidas. E essa expiação era sempre feita com sangue. Haverá reconciliação, sendo perdoada a iniquidade. Então, nesse momento aí, para o povo de Israel, quando ele fala, então, para expiar a iniquidade, eu me obrigo a voltar com vocês lá e compartilhar mais alguns trechos que fazem menção exatamente a isso. Levítico, capítulo 8, versículos 14 e 15. Então fez chegar o novilho da oferta pelo pecado, e Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do novilho da oferta pelo pecado. Moisés matou o novilho, pegou um pouco do sangue, pôs isso com o dedo sobre os chifres do altar ao redor e purificou o altar. Depois derramou o resto do sangue na base do altar e o consagrou para fazer expiação por ele. Então os sacerdotes primeiro eles derramavam sangue pelos próprios pecados, para só então, depois disso, ele fazer a expiação do povo como um todo. 2 Crônicas, capítulo 29. Para a oferta pelo pecado, trouxeram os bodes diante do rei e da congregação, e estes puseram as mãos sobre eles. Os sacerdotes os mataram, e com o sangue fizeram a oferta pelo pecado, ao pé do altar, para expiação de todo Israel, porque o rei havia ordenado que se fizessem aquele holocausto e oferta pelo pecado por todo Israel. Isaías 53 fala do sofrimento vicário de Cristo. Ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas feridas fomos sarados. Aqui está falando então da crucificação e morte de Jesus. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Então vejam essa palavrinha aí, a iniquidade. Versículo 8 agora. Pela opressão e pelo juízo ele foi levado, e de sua linhagem, quem se preocupou com ela? Porque ele foi cortado da terra dos viventes. Aqui nesse momento, então, Jesus é morto, é crucificado. Foi ferido por causa da transgressão do meu povo. Todavia, ao Senhor agradou esmagá-lo, fazendo-o sofrer. Quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, isso aqui é lá em Isaías, 700 anos antes de Cristo, e ele está dizendo aqui, ó, quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, isso ele já fez, já cumpriu, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do trabalho de sua alma e ficará satisfeito.
O meu servo, o justo, com seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei a sua parte com os grandes, e com os poderosos ele repartirá o despojo, pois derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Colossenses capítulo 2, falando ainda da obra redentora de Cristo. E quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da carne, ele lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados, cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Removeu inteiramente, cravando-o na cruz. E ele finaliza ali, despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Hebreus capítulo 7. Cristo é o sacerdote único e perfeito, porque nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e exaltado acima dos céus, que não tem necessidade, como os outros sumos sacerdotes, de oferecer sacrifícios todos os dias, aquilo que nós comentamos agorinha aqui, que a gente viu lá em Levítico, por exemplo. Primeiro, por seus próprios pecados, eles tinham que fazer isso, e depois pelos do povo, porque fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo ofereceu. Porque a lei constituiu homens sujeitos a fraquezas como sumos sacerdotes, mas a palavra do juramento que foi posterior à lei constituiu o Filho perfeito para sempre. Então Cristo é esse sacrifício perfeito que expia definitivamente a iniquidade de nós. Porém, o povo de Israel, ele, novamente eu repito aqui, ele não o aceita como o Messias, como o Senhor, como o Salvador. Hebreus capítulo 9, falando também do sacrifício de Cristo, quando, porém, Cristo veio como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos humanas, quer dizer, não desta criação, e não pelo sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue. Aqui ele está dizendo isso, pelo próprio sangue dele, ele entra no santuário uma vez por todas e obtém eterna redenção. Versículo 24. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos humanas, figura do verdadeiro santuário, porém no próprio céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Ele não entrou para oferecer a si mesmo muitas vezes, como o sumo sacerdote entra todos os anos no Santo dos Santos com sangue alheio. Então gravem essa questão aqui, do Santo dos Santos, se referindo ao templo. Se fosse assim, ele precisaria ter sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao chegar o fim dos tempos, ele se manifestou uma vez por todas para aniquilar o pecado por meio do sacrifício de si mesmo. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez por todas para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, não mais para tirar pecados, mas para salvar aqueles que esperam por ele. Aqui eu faço menção ao povo de Israel. Então Israel será justo. Isaías capítulo 1. Lavem-se e purifiquem-se, tirem da minha presença a maldade dos seus atos, parem de fazer o mal, aprendam a fazer o bem, busquem a justiça, repreendam o opressor, garantam o direito dos órfãos, defendam a causa das viúvas. O Senhor diz, venham, pois, e vamos discutir a questão. Ainda que os pecados de vocês sejam como o escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, eles se tornarão como a lã. Se estiverem dispostos a me ouvirem, vocês comerão o melhor desta terra. Mas se recusarem e forem rebeldes, vocês serão devorados pela espada, porque a boca do Senhor o disse.